E aí, pessoal do oitavo ano, Matheus Viana mais uma vez aqui, invadindo sua casa. É, Essa semana a gente vai falar de respiração. A gente falou de circulação nas duas últimas semanas. E agora, essa semana e na semana que vem, a gente vai falar sobre respiração. Assim como eu dividi a circulação nas duas últimas semanas em anatomia e fisiologia, né? Uma semana de anatomia e uma semana de fisiologia, fazer mais ou menos a mesma coisa aqui com respiração. A gente vai falar do sistema respiratório nessa primeira semana e na semana que vem a gente vai falar sobre os movimentos respiratórios, inspiração e expiração, certo? Então, vamos começar falando do sistema respiratório humano. Falando do sistema respiratório, obviamente a primeira coisa que vem à cabeça é o nariz, né? Então, o ar entra pelo nariz. Acho que isso você já sabia. E sai também, na expiração também sai pelo nariz, o ar. O nariz, ele apresenta pelos que filtram o ar. Algumas impurezas maiores ficam retidas nos pelos que a gente tem no nariz. E aí não chegam até o nosso pulmão. É importante, é uma função importante dos pelos do nariz. E é bacana você saber também que o nosso nariz, atrás da estrutura cartilaginosa que a gente apresenta uma cavidade, um espaço aqui. Se os meus dedos conseguissem se tocar, ó, penetrando no meu crânio aqui, ó, pum, se eles se encontrassem, eles iam se encontrar bem no meio da cavidade nasal. Essa cavidade nasal ela é separada em dois lados, o esquerdo e o direito. Essa separação é dada por uma cartilagem, é dada por uma estrutura chamada septo nasal. Dá para ver isso aqui na frente, ó. Essa divisão entre uma narina e outra. É a continuação do septo, que vem lá de dentro e termina aqui, entre uma narina e outra. Seu septo nasal. Ah, outra importância do nariz é que ele aquece o ar. Como que ele aquece o ar? A parede interna da nossa cavidade nasal tem muitos vasos sanguíneos, muitos mesmo. E aí, quando o sangue passa, ele ajuda a aquecer o ar. E é muito importante o ar chegar aos nossos pulmões quentes, porque isso facilita as trocas de gases respiratórios. Fazer o oxigênio sair do ar do pulmão para o sangue e fazer o gás carbônico sair do sangue para o ar do pulmão, para a gente expirar. Essa troca ela só acontece se o ar estiver quente, estiver aquecido. E se estiver úmido. Então, essa presença de vasos sanguíneos em excesso ajuda a aquecer e o fato de ser uma cavidade ajuda a manter a umidade também do ar nas nossas vias respiratórias. E uma outra função do nariz é o olfato, mas isso a gente não vai falar agora porque a gente vai ter um assunto no final do ano, é o último assunto, se eu não estiver enganado, que são os cinco sentidos. E a gente vai falar especificamente do olfato, vai ver como é que ele funciona, enfim, a gente volta a falar de nariz nessa época, tá? E a faringe é a estrutura que vem logo depois das cavidades nasais. Se você reparar aqui, ó, tem as fossas nasais, que é o espaço dentro das narinas, aqui no nariz mesmo, na estrutura externa. Depois vem as cavidades nasais, está no plural porque tem a esquerda e a direita, elas são separadas pelo septo nasal. E logo depois das cavidades nasais estão aqui, ó, vem um tubo chamado faringe, que é comum aos sistemas digestório e respiratório. Quando a gente estudou o sistema digestório, a gente viu a faringe também, ó. Isso aqui são seus dentes, isso aqui é a língua, aí o alimento vem para cá, na boca, passa pela faringe e depois desce pelo esôfago, que é esse tubo fininho aqui, ó. O ar, quando sai da cavidade nasal, passa pela faringe para depois continuar pelo sistema respiratório. Então, a faringe é comum entre os sistemas respiratório e digestório. E logo depois da faringe, vem a laringe, que é essa estrutura respiratória aqui. A gente vai falar um pouquinho mais dela na frente. O importante é você entender que a faringe, tanto no sistema respiratório quanto no sistema digestório, é a passagem.
no sistema digestório é a passagem do alimento, no sistema respiratório é a passagem do ar. Tá? Então, depois da faringe vem a laringe. Às vezes as pessoas confundem qual que vem primeiro, a faringe ou a laringe. Eu costumo dar um macete bobalhão, mas que ajuda. Ficou em dúvida quem vem primeiro, a faringe ou a laringe, bota em ordem alfabética. O F vem antes do L no alfabeto, né? Então a faringe vem antes da laringe no sistema respiratório, tá? Isso pode te ajudar. Então, laringe. Laringe é o que vem depois da faringe. Você tem aqui a faringe, ó, a cavidade nasal não aparece aqui, estaria aqui em cima. Aí vem a faringe, depois vem a laringe, essa estrutura aqui. É a laringe. A laringe, a parte inicial da laringe se chama glote. Não tá, não colocaram o nome nessa imagem aqui, mas tem outra imagem com a glote, essa estrutura aqui, ó. É o iniciozinho da laringe. Acima da glote, por isso o radical epi, que significa acima, epiglote fica acima da glote. É uma cartilagem que a gente tem que ajuda a gente a não se. A não. Impede, essa cartilagem impede que o alimento desça pelo sistema respiratório. O que seria péssimo, pode asfixiar, inclusive. É muito ruim. Então existe aqui uma tampa, uma cartilagem, que quando você vai engolir o alimento, essa ponta aqui, ó, essa extremidade aqui da epiglote, desce e fecha a passagem para a laringe. E aí o alimento desce aqui, como vai estar fechado pela epiglote, essa estrutura, essa passagem aqui, ela desce por aqui, ó, e vai para o esôfago e segue o sistema digestório. Isso aqui é o que causa o engasgo. Quando isso não funciona direito, essa tampa não fecha direito, ou comeu muito, engoliu muito rápido, se o alimento cair na laringe, isso gera o engasgo. A gente tosse porque os músculos todos se contraem para tentar expulsar essa estrutura sólida ou líquida, dependendo em que você se engasgou, para essa estrutura ser eliminada, sair do sistema respiratório, que pode causar problemas graves. E aí, esse conjunto de contrações involuntárias do seu músculo, dos seus músculos, para tentar jogar essa estrutura de volta, é o engasgo, que a gente chama de engasgo. Tá? Dá para ver no gogó, né? Em quem tem o gogó, dá para ver essa estrutura se mexendo. Porque, olha aqui, quando essa ponta da epiglote aqui desce para fechar a laringe, a outra extremidade da epiglote sobe. E é isso que a gente vê subindo quando a gente engole. Vê se dá para ver, ó. Esse movimento de subida, ó, é da extremidade da epiglote subindo. É por isso que a gente não consegue respirar e engolir ao mesmo tempo. Se eu mantiver essa estrutura em cima, eu não consigo mais puxar o ar. Isso dá para ver. Eu vou ficar um tempo sem respirar e quando eu soltar o ar, ou melhor, quando eu puxar o ar, você vai ver que a extremidadezinha vai descer de volta. Ó. Quando eu soltei o ar para o ar poder transitar pelo meu sistema respiratório, essa tampinha desceu. Então, essa extremidade desceu para que essa extremidade subisse. E aí o ar voltasse a passar na minha laringe. É um mecanismo muito bem encaixadinho, justamente para que o alimento não desça para o sistema respiratório. É importante. Aqui com desenhos, eu acho que fica mais fácil, né? Então, quando o alimento desce, a laringe, que é esse tubo bege aqui, não sei exatamente que cor é essa, está fechado por essa estrutura azul ou roxa aqui, ó, que é a epiglote. E aí o alimento, que é a bolinha vermelha, desce pelo esôfago. Depois que o alimento passa, a epiglote levanta e a glote fica aberta para que o ar passe. Ó. Agora a seta vermelha é o ar passando
da faringe para a laringe. Tá? Isso aqui é a deglutição, o ato de engolir. Isso aqui é a respiração. E, além disso, a laringe é importante porque ela apresenta a prega vocal, ou as pregas vocais, mais conhecido como cordas vocais. É essa estrutura que vibra para produzir o som. Então, eu estou aqui falando com vocês, eu estou vibrando as minhas pregas vocais para que o ar, com o ar, né, a passagem do ar faz essas pregas vocais vibrarem. E aí eu moldo de acordo com a posição da língua, com a posição dos dentes, com a posição dos lábios, o fonema que eu quero produzir. E aí, tanto que se você, enquanto fala, colocar a mão aqui, ó, você consegue sentir a vibração das suas pregas vocais. Se descer mais aqui, ó, que já não está na laringe, aí você já não sente vibrar tanto, mas se você bota a mão aqui, você sente vibrar quando você está falando. São as pregas vocais que estão vibrando. E, além disso, existe a traqueia. A traqueia é uma estrutura maior do que a laringe, maior do que a faringe, e ela começa aqui já, ó, no final do pescoço, tá vendo aqui a traqueia? Aí aqui ela tá separada. Essa estrutura é a traqueia, maiorzinha aqui. Se reparar, tem várias linhas transversais aqui, ó, paralelas uma à outra, ó, várias linhas. Essas linhas são uns anéis cartilaginosos que a traqueia tem para que as paredes da traqueia não se juntem, não se colhem, e aí o ar não passa. Para impedir isso, tem um conjunto de anéis cartilaginosos, tem um anel aqui, depois tem um anel mais embaixo, depois tem um anel mais embaixo, e a traqueia toda fica com esse anel, com esses anéis, para que a parede não colhe e o ar consiga passar. Tá? Além disso, a traqueia também produz um muco, uma substância gosmenta, que serve para prender as impurezas. Aquelas que passaram pelo filtro, que são os pelos do nosso nariz, podem chegar até a traqueia. Olha aqui o ar, essa seta azul, essa bolinha aqui representa uma impureza, aí ela cola nesse muco, tá vendo essa gosminha aqui, ó? Aí a impureza cola aqui e existem vários cílios, aqui aparecem uns cabelinhos aqui, são umas estruturas que fazem o movimento que gera um fluxo desse muco. E aí esse muco vai subindo bem devagar, obviamente, pela traqueia com as impurezas. E aí eles ficam presos aqui nos pelos. Quando eles sobem, vão subindo, subindo e o nosso organismo elimina. Depois da traqueia, nessa imagem aqui já dá para ver, ó, no final da traqueia tem uma bifurcação aqui, tem dois caminhos. Esses caminhos são os brônquios. Olha aqui, traqueia, e aí cada brônquio leva o ar para um pulmão. Temos dois pulmões, logo temos dois brônquios. Saindo da traqueia, cada um levando o ar em direção a um pulmão. Nos pulmões, já dentro dos pulmões, existem os bronquíolos. É aquela mesma imagem do slide anterior. Você vê que um brônquio tem um determinado calibre. Depois ele se ramifica dentro dos pulmões e gera uns tubos muito, muito finos, cada vez mais fininhos. Esses tubos mais fininhos são chamados de bronquíolos. Esse radical íolo significa pequeno, então é tipo pequeno brônquio. Você tem dois brônquios e cada um deles se ramifica em bronquíolos, em tubos menores dentro dos pulmões. No final de cada bronquíolo, repara, aqui é um bronquíolo. Aqui teria mais um saindo, ó, só que foi cortado. Aqui teria mais um saindo, ó, só que foi cortado. Aqui tem três bronquíolos, três terminações do bronquíolo, uma para cá e uma para cá. No final de cada bronquíolo desse, existe um conjunto de bolsas esféricas, onde cada uma dessas bolinhas, cada uma dessas bolsas esféricas é um alvéolo pulmonar. Alvéolo pulmonar. Esses alvéolos
tem uma função muito importante na respiração, que é a hematose. Hematose é a troca dos gases. É o gás oxigênio que está no ar sair do ar e ir para o sangue, isso dentro do alvéolo, né? Você tem aqui, ó, um pulmão, aí aumentou, isso aqui azulzinho é um bronquíolo, e aqui é um conjunto de alvéolos. Aí pegou, ampliou um pouquinho mais, um bronquíolo e os alvéolos aqui, uns alvéolos cortadinhos no meio. Ó. Aí aqui você vê um alvéolo e aqui tem um vaso, um capilar passando perto do alvéolo. Lembra que a parede do capilar é fininha? A parede do alvéolo também. Aí o oxigênio, que é o ar que entra nos nossos pulmões, está rico em gás oxigênio. E o sangue que está chegando nos capilares está pobre em oxigênio. Então, quando o sangue vem para perto do alvéolo, pobre em oxigênio, o oxigênio do ar que está aqui dentro dos alvéolos passa para o sangue e continua. Ó. Então, o sangue chega pobre em gás oxigênio e sai rico em gás oxigênio. E o ar que está dentro dos alvéolos chega rico em oxigênio, passa esse oxigênio para o sangue. E o sangue está rico em gás carbônico. Então, esse gás carbônico passa para o ar que está nos alvéolos. E aí, quando você expira, esse ar está cheio de gás carbônico. Então, você inspira, tem um monte de oxigênio nesse ar. Quando ele chega aos seus pulmões, chega aos seus alvéolos, ele passa para o sangue, que está rico em gás carbônico. Então, ele passa para o ar dentro dos seus pulmões o gás carbônico. Quando você expira, sai o gás carbônico. Essa troca de gases que ocorre nos alvéolos, entre os alvéolos pulmonares e os capilares sanguíneos, é chamada de hematose. Em volta de cada pulmão, você tem uma estrutura, uma membrana protetora chamada pleura. Na verdade, são duas pleuras, né? Você tem uma pleura, não se preocupa com esses nomes não, tá? Pleura visceral e pleura parietal, não se preocupa com isso não. Essas estruturas aqui, ó, mais claras, são as costelas, só que tem um corte aqui. Como se eu pegasse e cortasse aqui no meio, ó. Aí eu estou tirando a parte da frente e mostrando a parte de trás. Então, esse corte aqui é uma costela, ela continuaria para dentro aí da imagem e para fora, assim, né? Você fez um corte na costela, você está vendo só o corte. E o pulmão, que é essa estrutura rosada aqui, tem uma camada protetora mais interna, que é essa pleura visceral, mas você não precisa se preocupar com o nome, é só a pleura, você tem que saber. Aí tem um espacinho entre uma pleura e outra, e tem uma pleura mais externa, como se fossem duas camadas. Tem a pleura, aí tem um espaço, outra pleura, e aí vem o pulmão. É para proteger basicamente contra o atrito do pulmão com outros órgãos, com a própria costela, enfim. Tá? É só uma proteção mesmo. É isso. Assunto ameno, assunto tranquilo. Semana que vem a gente volta para falar sobre os movimentos respiratórios. Espero que tenha ficado claro, espero ter ajudado. Obrigado, até a próxima.